Em 2026, a Venezuela passou por uma transformação de poder que foi, assim, chocante e muito, muito rápida. A grande pergunta é: como isso aconteceu? É o que a gente vai destrinchar aqui, passo a passo, mergulhando numa análise detalhada dos acontecimentos que levaram a essa mudança tão drástica. Bom, para a gente entender essa história complexa, vamos seguir o rastro dos eventos. A gente começa com o estopim de tudo, a captura do poder. Depois, vamos ver como o controle dos recursos foi o passo seguinte, que acabou levando a uma nova ordem política. E por fim, a gente amplia o foco para analisar o contexto geral e o alerta que essa história toda deixa no ar. Vamos lá. Tudo começa em janeiro de 2026. A fonte que a gente está analisando descreve um evento totalmente inesperado, que acabou servindo de catalisador para toda a crise que veio depois. A narrativa parte da captura do presidente Maduro, numa operação dos Estados Unidos. A acusação oficial era de que ele comandava um cartel. Só que, segundo a fonte, os próprios Estados Unidos admitiram mais tarde que essa acusação tinha sido, na verdade, uma invenção, um pretexto para a ação. E o que realmente chama a atenção nessa análise é a velocidade com que tudo aconteceu. Em questão de meses, a estrutura de poder inteira que sustentava o governo anterior simplesmente pareceu desmoronar depois de um único evento. E aqui vem a grande pergunta, né? Como é que um governo inteiro desmorona tão rápido? A análise que a gente está seguindo sugere que não foi só uma falha de segurança, não. A suspeita levantada é de que pode ter rolado uma cooperação interna, lá nos mais altos escalões, para que tudo acontecesse exatamente dessa forma. Mas essa mudança política tão abrupta, claro, não veio sozinha. A fonte argumenta que ela abriu as portas para consequências econômicas imediatas, que acabam revelando qual foi o verdadeiro preço dessa nova configuração de poder. Um dos eventos mais impactantes que a análise cita é a retirada de 100 milhões de dólares em ouro venezuelano. E um detalhe importante: a fonte destaca que isso não foi apresentado como uma transação, uma compra, mas sim como um espólio, algo que foi levado embora numa única viagem. E a justificativa oficial para essa transferência de ouro é bem reveladora. Foi chamada de cooperação sem limites. Só que, na prática, a análise aponta que essa cooperação significou que os Estados Unidos ficaram com ouro e a Venezuela, bem, a Venezuela ficou com a promessa. E o controle não parou no ouro. Ele foi direto para o recurso mais valioso da Venezuela, o petróleo. Segundo a análise, os Estados Unidos passaram a ditar as regras do jogo do investimento estrangeiro. Eles vetaram parceiros históricos como China e Rússia e abriram as portas para empresas que tivessem uma licença americana. Essa mudança na lei do petróleo é um ponto central aqui. Para entender, o modelo antigo exigia que o Estado tivesse controle majoritário, ponto final. Já o novo modelo cria um sistema de licenças, onde o governo autoriza empresas privadas a explorarem as reservas em troca de uma fatia dos lucros. A fonte descreve isso como um retrocesso enorme para a soberania econômica do país. Ok, mas para que essas novas regras econômicas pudessem funcionar de verdade, era preciso garantir que a estrutura de poder estivesse toda alinhada. E é exatamente isso que a fonte detalha a seguir: a consolidação do controle político lá dentro. A análise aponta para uma sequência bem clara de ações. Primeiro, a cooperação total com os Estados Unidos. Segundo, a remoção de figuras-chave, aquelas leais ao governo anterior. E terceiro, a substituição, aos poucos, de cargos importantes no governo e também nas Forças Armadas. E um exemplo bem concreto dessa reestruturação foi a demissão do Vladimir Padrino Lopes. Ele era ministro da Defesa há quase 12 anos, considerado um dos generais mais fiéis a Maduro. A exoneração dele foi um sinal claro de que a troca de peças estava em curso para garantir o alinhamento total com a nova ordem. Mas afinal, qual é a lógica por trás de tudo isso? A análise que a gente está explorando não enxerga esses eventos como fatos isolados, de jeito nenhum. Existe uma teoria que amarra todas essas pontas. A base de toda a análise é este princípio: quando se cede o controle econômico, principalmente de um recurso vital como o petróleo, a soberania política de um país fica, a longo prazo, fundamentalmente comprometida. O argumento é que o poder político, no fim das contas, vem do poder econômico. E para colocar o argumento em perspectiva, a fonte faz umas comparações na região. Aponta a Venezuela como um projeto que foi desfeito por causa das suas contradições internas. Compara com Cuba, que resiste apesar de toda dificuldade, algo que a fonte atribui à sua estrutura econômica, e até menciona o Brasil como um caso onde as concessões já estariam tão avançadas que uma intervenção direta nem seria necessária.
E no final, essa análise não termina com uma conclusão fechada, mas sim com uma tensão no ar, uma questão que ainda não foi resolvida e que serve como um alerta para o futuro do país. A fonte deixa a gente com essa pergunta no ar. O governo mudou de direção, a economia está sob novas regras, mas a população venezuelana, que é descrita como tendo um forte sentimento anti-imperialista, ainda não deu a sua resposta. A reação do povo continua sendo a grande variável, o capítulo que ainda falta ser escrito nessa história.